semelhantes, vamos demonstrar que o amor igual delimpa, fácil é partilhar. Venha lá. Pastor Cajaíba tem oportunidade. Paz, irmãos, é bom estar de novo aqui na casa do Senhor, com o povo de Deus. Cuidado quando você diz amém, quando o irmão, o pastor aqui falando, eu espero você na Venezuela. Cuidado. Sabe por quê? Deus conhece as motivações dos nossos corações. E às vezes você diga amém, assim, se é do coração, de repente vai ter um sonho, de repente vai ter uma profecia, de repente vai ter uma inquietação do coração, e de repente o Senhor fala, eu quero te levar para a Venezuela. Mas Senhor, mas você não disse amém naquela hora que o pastor falou que você, não é? Às vezes a gente diz assim, passa lá em casa, irmão, né? No culto rapidinho assim, a gente às vezes está dando a paz do Senhor, aparece lá em casa, e aí de repente alguém chega na sua casa lá e toca a campainha, o que é que você está fazendo aqui? Você não falou para passar em casa, estou aqui, vim te visitar. Rapaz, aquilo era educação, aquilo era coisa de cumprimento. Às vezes a gente é assim, não é? Orando com Deus, e pede, fala. Amém, está saindo, Jesus fica lá, peraí irmão, volta aqui, preciso falar com você, preciso te ensinar, preciso compartilhar algumas coisas. Ah, Senhor, agora não tenho tempo não, já falei tudo que eu precisava. Às vezes nós tratamos o Senhor assim. Queridos, a missão Portas Abertas está muito feliz de estar em Franca, de estar na Igreja Assembleia de Deus. O irmão pastor nos convidou e nós estamos muito felizes de estar nesse 6º congresso. Deus já tem nos abençoado. Eu sei que vai ser uma bênção essa manhã. Nós vamos ter uma mensagem assim muito consistente de Deus para os nossos corações. Mas essa será com o pastor Ariosvaldo Ramos, que está chegando. Amém? Eu vou falar agora só sobre um pouquinho de viagem e algumas coisas, porque algumas pessoas que estavam aqui ontem me disseram assim, Aguinaldo, tem jeito de você dar aquele filme para nós lá do Alexander e tal? Eu queria passar na comunidade, eu queria fazer um evangelismo. Então eu queria dizer para vocês que tem algumas coisas bacanas que a gente poderia compartilhar e que podíamos passar para vocês o seguinte: www, se você puder anotar, é um bom endereço esse. Tem muita coisa ruim na internet, tome cuidado, mas tem muita coisa boa. A informática, a tecnologia, ela não é nem boa e nem ruim. Isso é um produto do avanço, um produto da modernidade. Se você usar para o bem, amém, vai ser muito útil. Se você usar para o mal, né, não vai ser nada útil. Mas você imagina a gente com uma tecnologia hoje, pastor, lá em Portas Abertas eu descobri que nós temos satélite. E aí, quando numa das viagens a gente tem um pedaço de um satélite, e aí nós comunicamos com algumas pessoas assim, lá na Sibéria, na Mongólia, no Irã. No Irã, por exemplo, que eu vou falar aqui hoje, toda comunicação no Irã passa pela polícia da religião. Tentei abrir o meu notebook lá no Irã, aparece uma tarja preta, você está tentando acessar um site proibido. Era o site da minha fábrica. Eu tentei abrir o site da minha fábrica lá e não consegui. Mas aí, de um jeitinho especial, com aquela comunicação via satélite, nós conseguimos ter uma comunicação. E assim nós alimentamos a igreja lá também. Então, olha, www. Portas Abertas, né, com S na porta e no aberto. Então, portasabertas.org.br. É um bom endereço, pastores e líderes, porque existe aqui no site, esse que eu estou aqui, eu sei que está um pouquinho difícil para nós vermos ali, né, pela manhã, dá para ver um pouco, só não dá para ler muito bem, mas o que eu queria te dizer é que nesse site você tem notícias assim, né, vamos dizer assim, atualizadas, e você tem a possibilidade de fazer download. Ontem alguém falou dos filmes,
Então, por exemplo, tem vários filmes aqui. Alguns dos irmãos viram um filme na escola dominical da chinesinha que apanha, uma criança chinesa apanhando, né? Por causa da escola dominical. Você pode fazer na sua casa. Você pode entrar e pegar vários, né, filmes. Eu recomendo, eu vou passar um pedaço de um filme hoje à noite, chamado O Livro Perigoso. Tremendo esse vídeo, tremendo, tremendo. Então, assim, aquele de ontem e vários. Você pode conhecer um pouquinho mais da revista, você pode conhecer algumas coisas do campo missionário. Ontem um irmão me disse assim: irmão Aguinaldo, eu tenho um chamado para a Índia. Entra aqui no perfil de países e procura lá Índia. Vai ter muita notícia. Então, a missão Portas Abertas, depois nós vamos passar, né, na apresentação do Irã, alguns slides bem rapidinho, aonde nós vamos dizer, olha, nós não enviamos missionários para o campo. É um outro modelo, né? É um modelo de apoio à igreja perseguida, aonde ela é perseguida. Existe uma igreja perseguida aqui no Brasil? Existe? Existe, cuidado, é um outro tipo, não é esse tipo que nós vamos falar. Às vezes, irmão, eu me deparo com uma igreja perseguida entre denominações, pessoas que se apresentam como uma denominação mais histórica, ou, né, mais avivada, coisas assim, é como se não fosse irmão em Cristo. Cuidado, isso é um tipo de perseguição, porque nós somos muito fragmentados. Até o PCC, até o crime organizado, eles se ajudam. A igreja às vezes se divide. Mas é verdade que existe hoje muita loucura, muita heresia. Um novo evangelho tem nascido nas últimas décadas, não é? Pelo movimento de muitas lideranças, pelo movimento de muitas igrejas. Esse não é o tema também, mas é que é perseguição, sim. A gente está dividido. Mas a missão Portas Abertas, então, ela apoia, né? Ela não é um modelo de envio de missionários. Eu participo da WH, aí nós temos missionários, enviamos missionários para muitos países. Não é o caso da Portas Abertas. Então, a esse site, você pode, né, dar uma navegada nele e vai pegar muita coisa boa. Agora de manhã, 6 e pouco da manhã, 6h39, não está dando para ver tão bem, mas ali embaixo, vou descer um pouquinho mais aqui. Olha, casal cristão é assaltado e agredido. Aí tem uma notícia das 6h39 dessa manhã. Aonde aconteceu isso? Lá na faixa de Gaza, né? Então, tem coisas assim. Eu fui para a Coreia do Norte, vamos falar da Coreia do Norte à noite. Postou aqui ontem, ó, 14 horas. Mulher é executada publicamente por distribuir Bíblias. Quando você lê isso, eu espero que a sua realidade aqui, em Franca, seja afetada. Porque a minha realidade, como cristão, ela é afetada. Se uma irmã minha morre lá na Coreia do Norte, porque ela está distribuindo a Bíblia, isso tem a ver comigo. Isso tem muito a ver comigo. Irmãos, eu vou pegar uma Bíblia aqui, ó. Depois, esta Bíblia aqui, uma Bíblia como essa, no Irã, crime de forca. Eu conversei com a viúva de um pastor da Assembleia de Deus, em Teherã. Esse homem foi enforcado, porque ele foi encontrado com uma Bíblia na língua farsi, que é a língua persa. Quantas Bíblias a gente manipula, manuseia, quantos, né? Então, existe um tipo de perseguição e um tipo de evangelho que precisa ter realmente muita coragem. Tem alguns países da África que o apelo não é você quer aceitar Jesus. O apelo é um pouquinho diferente. Quem aqui está disposto a morrer por Jesus? E aí as pessoas levantam a mão. E aí vem para frente. E isso é a realidade de alguns países ali. Agora, quando você diz, eu estou, vamos dizer assim, disposto, eu aceito esse desafio.
Aqui a gente precisa jogar um tapete vermelho, às vezes, né? Olha, como se Jesus estivesse precisando de um favor, né? Venha, irmão, venha logo, Jesus vai te perdoar, tem, né, a eternidade, que coisa maravilhosa, é a melhor coisa da sua vida, não perca essa chance, não perca essa oportunidade. É como se nós quiséssemos dar uma oportunidade para Jesus. Não, é Jesus que dá uma oportunidade para nós. Ele diz assim: olha, todo aquele que crê terá a vida eterna, todo aquele que crê terá perdão de pecados. Eu estou misturando um pouco as coisas, mas é assim, para a gente ir passando um pouco pela igreja perseguida, por portas abertas, mas pela nossa realidade também, aqui em Franca e aqui no Brasil. Irmãos, a Portas Abertas, ela tem realmente na pessoa do irmão André, que foi citado, né, o seu fundador, o seu ícone. O irmão André está vivo, atuante, forte, né? E ele nos últimos 10 anos tem pesquisado muito e falado muito e, vamos dizer assim, visitado muitos lugares, mas ele tem concentrado os seus esforços sobre o mundo islâmico, porque ele entende que é um dos maiores desafios da igreja evangélica do planeta, é o desafio do mundo islâmico. Então, aqui tem o site, você pode ver classificação dos países por perseguição, né? Coreia do Norte é o país mais fechado do mundo para o evangelho, depois vem Arábia Saudita, e aí vem outros, enfim. Nós temos, assim, uma revista que eu sei que alguns de vocês são assinantes e parceiros, né? Que é a revista de Portas Abertas. E ontem, o pastor me perguntou assim: como é que a Portas Abertas trabalha e como é que ela, vamos dizer assim, arrecada recursos no Brasil? E o que ela faz com os recursos? Esta revista aqui, através de uma doação de R$35, você pode entrar aqui, conhecer, através de uma doação de R$35, você pode recebê-la todos os meses na sua casa, né? São 12 exemplares, ela tem uma qualidade muito boa e ela tem um outro tipo de qualidade que eu reputo que é muito boa. É o conteúdo dessa revista. Você vai se identificar com uma parte do corpo de Cristo que sofre muito pelo mundo e que paga um alto preço. Aí tem campanhas e tudo mais. E aí eu quero dizer para vocês que eu me sinto honrado de estar, né, porque eu não sou, eu estou, né, como presidente da Missão Portas Abertas no Brasil, e a minha história na Portas Abertas foi de, como empresário, né, há 20 anos atrás, cooperar como assinante da revista, fazer pequenas ofertas, né, através daquilo que Deus colocava no nosso coração. E nos últimos 5 anos, no Conselho de Portas Abertas, né, o conselho que faz a gestão de Portas Abertas, nós temos o pastor Rodolfo Montosa, da Igreja Presbiteriana de Londrina, temos o pastor Eude Martins, que muitos de vocês conhecem, da Assembleia de Deus, e dirigiu a editora Vida, e hoje está no SBB, Sociedade Bíblica Brasileira. Temos, né, um irmão da Igreja Batista do Morumbi, que é o Nomoto. Temos o Marcos Abe, da Igreja Metodista Livre, e tenho eu, da Igreja Cristã da Trindade, do pastor Paulo Romeiro. Então nós temos um grupo bem, diverso ali, mas um grupo muito unido, um grupo bom para pensar na igreja. E temos o Douglas, a figura do Douglas como secretário executivo é muito conhecida também. Então, olha, se vocês quiserem fazer um bom investimento, assinem a revista, porque você vai ter a oportunidade de orar, você vai ter a oportunidade de contribuir, e você vai ter a oportunidade de ir conhecer o campo missionário ou a Portas Abertas em São Paulo, se quiserem. Então, é um pouco da revista, é um pouco da Missão Portas Abertas, que eu queria deixar para vocês nessa manhã, e queria explicar de que, assim, hoje 17 mil brasileiros da igreja, né, livre do Brasil contribuem através da revista e das campanhas, e através dessas contribuições de 17 mil colaboradores, nós, no ano passado, enviamos para o campo missionário 2,6 milhões de dólares. O orçamento da Missão Portas Abertas no ano passado
foi 63 milhões de dólares, gastos só no ano passado. Aguinaldo, é muito dinheiro, é verdade, é muito dinheiro. Da onde vem esse dinheiro? Uma grande parte vem de uma agência de notícias que a Portas Abertas tem, que atua de uma maneira assim bastante interessante. Ela vende informações para o mundo inteiro, mas informações de mídia, informações normais, não são informações da igreja. É uma agência fortíssima, conhecida numa grande parte do mundo, e ela produz isso. E como isso, nós também temos a oportunidade de fazer, informações para o mundo evangélico. Então esse é um ponto. E aí vem contribuições de igrejas de muitos lugares, Holanda, Inglaterra, Estados Unidos, onde cada um. O que nós fazemos com esse dinheiro? Nós produzimos Bíblias, por exemplo, a Operação Pérola, 1 milhão de Bíblias, 1 milhão de Bíblias viajaram submersas na água para chegar numa praia da China numa só noite. 1 milhão de Bíblias. Você tem ideia quanto que é 1 milhão de Bíblias? Viajando assim por baixo da água, porque o pessoal não podia, encontrar as Bíblias, senão eles, além de prender o pessoal, destruiriam as Bíblias. Então, operações desse tipo, apoio ao campo missionário. Quando o muçulmano se converte, ele fica deletado, ele fica, vamos dizer assim, separado, muitas vezes, da situação lá no seu país. Então, nós apoiamos essas pessoas através de microrrenda, de apoiar costura, criação de camarão em alguns lugares. Enfim, então, esse é um tipo de trabalho de apoio social, de apoio espiritual, de apoio de liderança que a missão Portas Abertas faz. Eu queria compartilhar com vocês nessa manhã, nós queríamos falar um pouquinho de uma viagem que realmente mudou a minha vida. Como eu falei para vocês, eu estava na missão, estou na missão há mais de 20 anos, mas assim, como um colaborador. E aí eu entrei para esse conselho, e então eu quis saber um pouco mais como que é a missão. E daí em 2006, Deus me deu uma oportunidade de fazer uma viagem para o Irã. Foi a minha primeira viagem. A Páscoa de 2006, nós teríamos uma missão. A missão era pastor Eude Martins e Douglas, levar Bíblias para o Irã. Bíblias como esta. Cada um de nós tínhamos 80 Bíblias, e fomos treinados durante 1 ano e meio, um treinamento interessante para chegar no Irã. Então é isso que eu quero compartilhar com vocês, agora um pouquinho. Já falamos da missão, mas assim, esses slides são sempre básicos para a gente, só saber, apoiamos comunidades cristãs perseguidas, não evangelizamos, mas equipamos os cristãos para que resistam e assim tenham condições para evangelizar. Na missão Portas Abertas, nós entendemos que o árabe fala melhor para o árabe, o sudanês fala melhor para o sudanês, o vietnamita fala melhor para o vietnamita. Então é um outro modelo, não que esse seja o certo nem o único, tem muitos, mas é um tipo de apoio. Nós não enviamos missionários. Então, pessoas do Brasil e de outros lugares do mundo, elas têm a oportunidade de fazer uma viagem missionária. Você vai conhecer o campo, você vai ver o que está acontecendo. Agora, nós estamos com um grupo de jovens na Colômbia. Voltaram 2 pessoas da missão, 2 moças, de algumas semanas no Vietnã e nas Filipinas. Mas nós não enviamos missionários, nós apoiamos, nós nos preocupamos com os missionários, mas nós apoiamos o missionário no campo, tá certo? A nossa filosofia, como passei ontem, é jamais atuar por conta própria. A missão Portas Abertas não atua por conta própria, porque isso pode causar problemas. Então, aonde nós vamos atuar, nós temos parcerias, nós temos contatos consistentes. Por quê, irmãos? Deixa eu falar uma coisa importante para vocês. Quando nós chegamos no Irã, na hora que nós estivemos passando pelo slide, eu falo para ficar melhor,
assim, mas é importante você lembrar de contato consistente. As pessoas estão em risco de vida, elas têm risco de vida se elas forem descobertas nos países. Então isso é muito, é importante nós tomarmos cuidado. E por isso aquele treinamento de 1 ano e meio. Alguns fatos relevantes da missão Portas Abertas. 1955, a primeira viagem missionária do irmão André. E aí por isso que ele se tornou esse ícone, quer dizer assim, da cortina de ferro, o Fusquinha ainda está lá na Holanda. E aí tem algumas... Em 67, o Contrabandista de Deus, e aí tem algumas coisas relevantes, uma foto com o irmão André, e alguns aprendizados. A casa do irmão André na Holanda, tudo bem, pastor Ari? A casa do irmão André na Holanda é uma casa missionária, literalmente. A porta veio do Paquistão, a mesa veio da Índia, o armário veio do Vietnã, as coisas na casa dele são assim impressionantes. Mas é óbvio que o que mais me impressiona é assim, a motivação, aquele coração ardente, aquela coisa de compaixão que o irmão André tem. Então isso é muito bom. Está aí o site que nós falamos. Você entrando nesse site, você vai ter alguns materiais. E agora sim, então, eu quero falar dessa experiência de abril de 2006. Pela graça de Deus, nós temos, vamos dizer assim, sido treinados para entrar no Irã. Irmãos, quando nós começamos a receber algumas informações, ter alguns encontros e falar com o nosso pessoal, para ser treinado, eu comecei a achar que era muito exagero. O pessoal estava, sabe assim, mas a gente tinha que se encontrar, fazer algumas regras, olha, vocês vão andar 7 ruas para lá, entrar na 7ª rua, e daí vocês vão ver um muro, e aparecia a foto, olha o muro, ele tem uma trinca, depois tem um pedaço amarelo, e depois não sei o que lá, e a gente falou, mas que exagero é esse? Daí o pessoal prestava atenção. Um dia nós estávamos sendo treinados, esquecemos o mapa, aí nós não levamos o mapa, a pessoa que estava nos treinando, foi assim, dura com a gente, sabe? Vocês estão brincando? Vocês estão pensando que vocês estão fazendo o quê? Vocês não podem esquecer as coisas aqui, porque vocês têm que guardar. Quando você chegar lá, não vai ter nada em inglês. Você sabe ler fácil? Você sabe ler? Não, não sei. Então, como é que vocês vão encontrar? Porque na hora que vocês chegarem lá, vai ter todo um plano. O plano A, o plano B, o plano C. Eu falava, nossa, o que é isso, Bom, nós queríamos saber um pouco da realidade. Está vendo um rosto ali, ó? É difícil, não está vendo tão bem. Mas o pastor Dodge foi um turcomano do Irã martirizado por causa de sua fé cristã. Foi assassinado por fanáticos muçulmanos. Líder de uma igreja doméstica, foi levado de sua casa. Poucas horas depois, esse convertido ao cristianismo, de 53 anos, foi apunhalado até a morte e seu corpo foi atirado em frente à sua casa. Nós olhávamos e temos olhado ainda alguns casos assim. Aqui tem um outro rosto. Cabole, 51 anos, um cristão convertido. Nos últimos anos ele foi preso, ameaçado e interrogado muitas vezes por causa de suas atividades cristãs. Sobre as rígidas leis de apostasias iranianas, Cabole poderia sofrer pena de morte por se converter, o que aconteceu há 35 anos. Quer dizer, 35 anos ele já é convertido, faz trabalho na igreja doméstica, vai por ali, e de repente ele passa essa situação. Então, quando nós vimos algumas imagens assim, algumas notícias, quando nós recebíamos, acusações pode levar Hamid, 48 anos à pena de morte. Pastor leigo, que se tornou cristão há 25 anos atrás, enfrenta a execução por enforcamento, sob a lei iraniana, por deixar a fé muçulmana. Ele continua recusando a negar a Cristo. Então a corte, Sharia, seguir estritamente a lei islâmica, eles devem executar. Se fosse seguir lá tudo certinho. Eu falei para vocês, eu conversei com uma viúva, com uma senhora, que o pastor da Assembleia de Deus perdeu a sua vida, foi enforcado por uma Bíblia na língua fácil. Então são coisas que você fala, puxa, o que é mito, o que é mística, o que isso será que tem algum tipo de exagero?
E assim, 3 pessoas, eu, o pastor Eude Martins e o Douglas, fomos treinados para fazer uma experiência missionária pela missão Portas Abertas. A nossa missão era entrar no Irã e levar a algum lugar, 80 exemplares desta Bíblia, cada um de nós tínhamos, é uma Bíblia na língua farsi. Deixa eu lhe dar uma informação que talvez para você, como eu tinha uma informação, e achava que o Irã era um país árabe. Então até na véspera da viagem, um amigo meu disse assim: Aguinaldo, eu quero te presentear aqui com uma roupa de árabe. E ele me deu uma roupa de árabe. Quando eu cheguei na Holanda e fui ser treinado, primeira coisa que o pessoal falou: guarda a sua roupa de árabe, deixa aqui e não leva, porque no Irã eles odeiam árabe. Eles não são árabes. Eles tiveram muito problema de guerra com os árabes. Eles não falam árabe. Eles falam farsi, a língua persa. Então eles não gostam de árabe. Já pensou você chegar lá com roupa de árabe? Vai dar um problema muito grande. Então olha como é importante, se preparar, conhecer. Bom, no Irã nós fizemos esse trajeto, está ali talvez dando para ver um pouquinho, mas nós visitamos 3 cidades, Shiraz, Isfahan e Teherã. Nós andamos 900 e poucos quilômetros pelo deserto, fazendo lá uma viagem muito interessante. Abril de 2006, foram as cidades que nós visitamos. No Irã tem algumas coisas assim muito interessantes. As ruínas de Persépolis, puxa, uma coisa assim muito legal. O nosso guia, quando nós fomos visitar, nós chegamos nas ruínas de Persépolis. Aqui nós estamos lá, puxa, essa foto aqui da sua direita ali, não dá para ver muito bem, infelizmente. Mas é uma foto assim, eu estou ali comemorando, porque é o seguinte, a gente estava visitando o lugar, e de repente o guia, nós tínhamos um guia que falava espanhol, para mim foi muito bom, porque eu sou péssimo em inglês, claro que o pastor e o Douglas falam bem, mas enfim, daí o guia começa a contar uma história. Ele começa a falar de uma história, que está nessa placa aqui, ó. Aí ele diz assim: olha, a Radish, ela salvou aqui um povo, porque ela foi fazendo algumas coisas, ela foi aqui, conversando aqui com o rei, não sei o quê, e daí de repente ela salvou um povo aqui. Aí nós estávamos começando a entender, ele falando um pouquinho mais: olha, vocês estão no palácio de Artaxerxes, de Assuero. Falei, peraí, olha, Esdras, Neemias, aqui é onde Neemias pediu carta para reconstruir os muros de Jerusalém. Aí você fica, claro, assim, muito emocionado do fator histórico, mas o que era mais importante é que eu falei assim: escuta, isso aqui não é Radish, isso aqui é a história de Esther. Aí ele estava contando a história de Esther, vocês cristãos falam Esther, e nós aqui é Radish, porque é o nome babilônico, puxa. E ele foi contando algumas coisas, foi falando algumas coisas, e deu oportunidade para a gente, então, ter uma reflexão com ele. Teve um momento interessante na viagem. Mesquitas, só para a gente ter uma ideia, para ver algumas fotos, interior, exterior, muitas, não preciso falar para vocês que o Irã, tem muitas mesquitas, tem muita história. Nós fomos visitar uma mesquita, estava acontecendo um velório. E aí nós, assim, com todo também cuidado, participamos daquilo e pudemos falar, e as pessoas ficaram assim muito felizes. Falaram: puxa, vocês respeitaram aqui a nossa cultura. Claro que tínhamos que fazer isso, era o mínimo, mas foi um momento ali de ter oportunidade de conversar com algumas pessoas. Aí, olha, o Museu de Cera, algumas figuras do islamismo, alguns clérigos. E o mais importante daqui da viagem, que é as pessoas que tivemos contato. Jesus morreu por essas pessoas e nós pudemos de alguma maneira compartilhar com elas, falar um pouco para elas. Visitamos uma escola alcorânica, fomos bem recebidos na escola, vimos ali crianças, de 6 anos, 7 anos, passam 5 horas por dia repetindo as orações islâmicas, e ali eles vão aprendendo as questões da religião, da cultura. Rostami aqui à sua direita, a sua direita aí, à sua esquerda, à minha direita, ele foi o nosso guia num pedaço da viagem. Aí outras pessoas com quem conversamos, vimos.
algumas pessoas. Sabe uma coisa que o pastor Eude, eu estava conversando com ele outro dia, o pastor Eude Martins, em abril de 2006, quando nós entrevistamos algumas jovens da faculdade de Teherã, ele diz assim, ó, isso aqui está assim, olha, a ponto de uma revolução. E ele percebeu de uma maneira muito clara que a situação era assim, efervescente, né? Por quê? Porque quando nós perguntávamos para alguns jovens da faculdade de Teherã, eles diziam assim, nós não queremos mais a manipulação da religião através da política. Porque o regime político do Irã, ele é diferente do regime político do Iraque. O Iraque tem uma situação, né, onde nós falamos ontem, ele tem uma situação militar, e ele tem uma situação da religião, mas a predominância das armas. Aqui também, a diferença é que, por exemplo, o presidente Ahmadinejad do Irã, ele se submete ao regime de Ayatollah. Então, quem manda no país, vamos dizer assim, o regime de Ayatollah. E as armas estão subordinadas ao Ayatollah. Então, eles perceberam que a fala dos jovens era assim, nós queremos o islamismo, mas nós não queremos um islamismo manipulado pela política, manipulado pela religião. E ali começou a dar algumas informações, principalmente para o pastor Eude, que percebeu isso muito bem. Visita, e conversas que tivemos com algumas pessoas, fomos num momento maravilhoso com crianças, aí já é uma característica diferente de ontem do Iraque, você vê que mesmo as crianças, já têm, vamos dizer assim, a preocupação de seguir as regras. Uma turista, uma pessoa do sexo feminino, uma mulher entrando no Irã, ela tem duas regras que ela precisa cumprir. Ela precisa usar uma capa, para cobrir o culote que vem até o joelho, e ela precisa, é obrigatório cobrir a cabeça. Ela não pode deixar o mínimo possível de cabelo aparecendo. Isso também causa muita revolta para a juventude iraniana. Elas querem realmente, vamos dizer assim, ter um pouco mais de liberdade, mas a liberdade bem diferente do que nós falamos. Para uma menina, por exemplo, nós vamos perguntar para ela se ela gostaria de ter mais liberdade de ter uma roupa diferente. Ela falou, não, assim está ótimo para mim, é assim que nós gostamos, nós não gostamos da manipulação da religião, mas não, quando a gente se compara com o Ocidente, aí eles têm sérias críticas ao nosso tipo de roupa, Se eu só pensar, se você está falando do Brasil lá no Irã, ele está pensando em futebol, mas também está pensando no carnaval e nas coisas que acontecem. Aqui o nosso grupo, e aqui é que eu quero gastar um pouquinho de tempo para compartilhar com vocês, então, qual foi o objetivo de levar essas Bíblias para o Irã. Para chegar nesse lugar, e para chegar na igreja armênia, aonde nós fomos, foram, assim, algumas questões muito interessantes. Quando nós chegamos no Irã, eram 3 pessoas, como eu disse, nós fomos passar pela alfândega, e na nossa bagagem havia, então, Bíblias. O Douglas passou, eu passei. Infelizmente, na hora que o pastor Eude estava passando, eles retiveram e perceberam alguma coisa, e retiveram o pastor e abriram a bagagem dele. Começaram a quebrar os pacotes e as Bíblias apareceram. O pastor Eude Martins, ele passou um período bastante crítico ali, algumas horas, poucas horas, mas ele teve assim algumas entrevistas, ele teve uma certa ameaça. Por quê? Ali onde nós tínhamos sido treinados, o pastor foi jogar a roupa dele no chão, quebrar as Bíblias. Ele explicou que aquilo ali era um presente, mas eram muitos. É um crime, você cometeu um crime, porque você está trazendo material proibido. Enfim, ele foi compartilhando. Douglas já tinha ido para o hotel com a nossa bagagem, eu fiquei esperando o pastor Eude. E quando o pastor Eude, depois de poucas horas, saiu, ele estava muito abatido, e nós conversamos: pastor, o que aconteceu? Ele disse: olha, Aguinaldo, natural de polícia, de aduaneira, de polícia ali na entrada do país, eles pegaram as Bíblias, lamentavelmente, e aí queriam saber o quê? Aonde eu vou entregar as Bíblias? Que é aquilo que nós
tinham sido treinados para não dizer em hipótese alguma. Olha, se acontecer alguma coisa na entrada, vocês podem ser deportados, vocês podem ficar algumas horas presos, mas é tranquilo, nós vamos resolver. Agora, se as pessoas a quem vocês vão ter contato forem descobertas, essas pessoas podem chegar ao limite de perder a sua vida, podem chegar ao limite de serem, assim, brutalmente, né, espancadas. Então, tem que tomar muito cuidado. E isso o pastor estava totalmente treinado, preparado, e ele ficou tranquilo até o momento que a polícia disse para ele: olha, eu não quero problema com brasileiro, nós gostamos de brasileiro, mas diga onde você vai, né, encontrar pessoas, o que você vai fazer com esse material. E ele não disse, a pessoa disse: ok, vamos confiscar as Bíblias, na volta, quando você for embora do país, porque podiam não deixar ele entrar, mas falar: na hora que você for embora do país, nós vamos entregar as Bíblias para você de volta. Então nós ficamos um pouco tensos, né, porque nós fomos para o hotel e fomos juntos, falando: puxa, será que alguém não vai estar aqui olhando, espionando? Será que alguém não vai estar preocupado com a gente? Porque nós tínhamos um trabalho para ser feito. O plano A era: nós tínhamos que ir até um lugar, entregar essas Bíblias, né, e daí nós fomos 2 vezes, e chegamos lá e não deu certo, não encontramos ninguém, e não conseguimos encontrar ninguém. No domingo de Páscoa, nós achamos, falamos: ó, nós vamos lá para o plano A, que é levar as Bíblias aonde nós tínhamos sido designados, e se nós não conseguirmos, vamos partir para o plano B. Aí já era um outro lugar. E assim foi. Nós chegamos no lugar e batemos naquela porta que já tínhamos 2 dias atrás feito sem sucesso. E quando nós batemos na porta, abriu lá uma janelinha pela primeira vez, e nós demos uma senha. Nos identificamos através de um tipo de código, e a pessoa do outro lado falou um código também, e nós sabíamos, naquele momento, que estávamos encontrando os nossos irmãos em Cristo ali, né, naquela igreja. Quando nós entramos, o pessoal desconfiado, o pessoal, né, claro, por quê? A igreja armena, ela pode funcionar no Irã com algumas regras. A igreja armena, ela pode funcionar desde que não haja literatura, não haja material nenhum, de nenhuma forma. O culto não pode ter música, não pode ter nenhum tipo de liturgia que não seja única e exclusivamente na língua local, na língua deles, na língua armena. Não pode. Ou seja, se ali eles, vamos dizer assim, falarem ou tiverem qualquer material na língua farsi, é crime. Então, o culto é filmado como esse aqui, mas não é um filme tão bacana que você fica descontraído assim. Todo culto tem que ser filmado e o filme vai para a polícia da religião. Você tem que entregar a fita para a polícia da religião para eles darem uma olhada no culto. Ali no culto não pode, terminantemente proibido, e a lei islâmica ela não permite que haja, vamos dizer assim, a mudança, né, de deixar o Islã. Então, não pode haver nenhum tipo de proselitismo, nenhum tipo de pregação que traga o muçulmano a se converter. Então, por exemplo, de tempos em tempos, a polícia da religião dá uma passadinha ali e olha quem está no culto. Se são armênios, né, o documento. Se você tiver dentro do culto, por exemplo, islâmico, um muçulmano ou um ex-muçulmano, o muçulmano responde por crime e a liderança da igreja responde por crime. Então é uma situação assim que a gente fica tenso no culto. Bom, estava acontecendo o culto, foi um culto maravilhoso, nunca vou me esquecer daquele culto, né? Páscoa, e o pastor que pregava, ele pregava assim, né? Nós estávamos lá, o pastor Eude me ajudando, e ele dizia assim, olha, entre outras coisas, ele dizia assim: ainda que o regime diga que ele não ressuscitou, ainda que as pessoas digam que não, aí ele falava alguma coisa, ele dizia assim: Jesus de Nazaré ressuscitou, ele vive. E aí ele falava assim, e aquele pessoal cantando, e aquele pessoal, né, tirava lá a sua vestimenta, e ia lá, assim, cantar, louvar e pregar. Então era uma coisa assim, muito forte para nós. Quando estava pertinho de acabar o culto, um contato veio e falou: olha, vocês vão ter agora um contato aqui com a liderança, e vão entregar a carga preciosa.
A carga preciosa eram as Bíblias que nós tínhamos levado. E de repente, assim foi, acabou o culto, nós estávamos no primeiro banco, e de repente a porta assim, né, se fechou, e o líder, né, saiu, e nós não entendemos nada, e ele disse: olha, infelizmente vocês não vão poder ter o contato com ninguém, né, nós não sabemos até hoje, imaginamos que talvez tinha alguém, ou filme, não sei, mas enfim, a pessoa falou assim: mas fique tranquilo que alguém vai pegar as Bíblias. Nós, ok. Aí entramos num carro pequenininho, 3 pessoas com mais uma família e não sei o quê, e tinha uma moça do nosso lado, e fomos para entregar todo o material. E aí a pessoa diz assim: olha, esta jovem, ela tem alguns meses que está conosco na igreja, e ela é uma ex-muçulmana. Aí nós perguntamos: mas vocês não disseram lá dentro não pode ter uma muçulmana, a pessoa não responde por crime? Então, pois é assim, mas nós não vamos deixar de pregar. Então ela é uma ex-muçulmana convertida, que está conosco, está sendo evangelizada, está sendo discipulada, e ela estava lá no culto. Eu falei: puxa vida. Gente, alguns meses depois da nossa volta, nós tivemos informação que aquele líder que não pôde falar conosco, que nós não ficamos sabendo o que aconteceu naquele culto, ele foi, vamos dizer assim, localizado pela polícia da religião do Irã. Ele foi assim brutalmente espancado, quase morreu, porque ele conhecia a filhinha dele, a esposa dele lá. Ele foi encontrado com material, tinha muito Novo Testamento em CDs na casa dele. Mas o que a polícia queria, ele é um contato importante, ele queria o quê? A relação de contatos, aonde estão as pessoas. E graças a Deus, né, pela misericórdia de Deus, não conseguiram isso. O pessoal foi, conseguiu a lista, destruiu a lista, contatos assim. Então nós ficamos assim maravilhados, né, dessa situação na igreja. Aí num outro dia, logo em seguida, nós fomos para uma praça bem movimentada, né, como se é a principal praça aqui de Franca. Olha, lá na praça, na saída tem uma grade lá, e vai ter uma pessoa com a sacola amarela. Aquela pessoa da sacola amarela, vocês vão dar o mesmo código que vocês deram na coisa, e vão se identificar que são irmãos. Tá bom. Aí chegamos lá. Eu vou dar um nome aqui, tá? Nós vamos, que é muito comum lá, né? Então eu vou, Mahmoud. É um nome fictício. Aí nós, de repente, vimos um sujeito com a sacola amarela lá, e chegamos nele. E aí nos identificamos, e o Mahmoud começou a conversar com a gente. Quem era o Mahmoud? O Mahmoud era um engenheiro, muito assim, né, hábil, que trabalhava fazendo construções, pontes, tudo mais. E, né, ele dizia assim, puro, né? Quando ele fala puro, assim, 100% islâmico, 100% iraniano. E esse engenheiro, ele teve uma situação, a esposa dele teve um câncer muito agressivo, e ela foi curada por uma oração de um filipino, que foi assim: olha, o que Maomé pode fazer por você? Conversou com essa mulher, e na cultura islâmica, um homem falar com uma mulher, orar por uma mulher, é uma coisa assim, quase impossível. E esse filipino foi orar por essa mulher, e ela foi curada, e ele, né, orou em nome de Jesus, é óbvio, ela foi curada. E então o Mahmoud falou: que negócio é esse? E a vontade do Mahmoud foi, ele orou em nome de Jesus, que é o profeta Issa. Eu quero conhecer um pouco mais o profeta Issa. Como é que eu faço para conhecer o profeta Issa? E arrumar uma Bíblia para Mahmoud. E Mahmoud se converteu lendo a Bíblia. É muito comum, né? E ele dizia assim: olha, nós tínhamos feito um contato com ele, estávamos ali com ele, e ele explicando para o Douglas e para o pastor que a coisa mais importante, assim, né, para ele era o seguinte: o que você mais precisa, Mahmoud? Eu preciso de Bíblias, porque o Alcorão, ele é muito frágil, ele é frágil, embora ele tenha realmente toda uma doutrina islâmica, ele é frágil. Quando nós apresentamos uma Bíblia, realmente assim, as pessoas têm oportunidade de ter contato com a Bíblia, isso é muito forte, então eu preciso de Bíblias. Aí eu fiquei assim meio triste, eu falei: puxa, mas nós trouxemos tanta Bíblia, mas deixamos para uma outra situação, para o pastor, para a igreja, e não podemos dar nada para ele, né? Falou: puxa, ele falou que a maior necessidade deles é a Bíblia. E de repente, nós conversamos com ele, tivemos contato, foi muito legal, mas quando nós voltamos, ali na Holanda,
né, contando uma historinha na volta, o nosso líder da Holanda falou assim, eu tinha, sabe assim, um desejo no meu coração, eu falei, puxa vida, mas o Mahmoud precisa de Bíblias. E aí o nosso chefe na Holanda falou assim, olha, assim como vocês, né, foram para o Irã, né, vocês três, tal, nós também, né, tivemos assim outras pessoas que saíram para outros países, mas para o Irã, junto com vocês, saíram 3 filipinos com a mesma carga, né, 80 Bíblias cada um. Aonde eles foram? Quem eles foram encontrar? Mahmoud. Então eles foram levar Bíblias para ele. Então aí ele me falou assim, olha, Deus, Ele é assim, Ele cuida das pessoas, cuida do povo, cuida de tudo da forma que Ele quer, como Ele quer. Então nós ficamos muito felizes, porque nós soubemos que também o Mahmoud estava suprido. Então esse foi o momento assim mais relevante, mais importante para nós, de abraçar aqueles irmãos ali no Irã, ver o preço, né, que é pago realmente assim, um preço alto, uma coragem muito grande, a família dos irmãos, né, as casas, as situações de risco que eles correm, mas ver também que nós, né, como igreja livre, nós temos apoiado muitas pessoas, né, através daquilo que eu disse de manhã. Puxa, 17 mil pessoas no Brasil estão movimentando, vamos dizer assim, a missão Portas Abertas, a cooperar e a levar recursos para lá, a orar, a se mobilizar. Então eu e você, né, podemos agora, conhecendo um pouquinho mais a história do Mahmoud, a história dessas pessoas. E o que mudou na minha vida? A minha vida mudou com uma forma assim de uma viagem que transformou a minha vida mesmo, né? De falar, puxa vida, eu estou aqui vendo o que a igreja, né, vamos dizer, passa dentro do Irã. Então a minha forma de interceder mudou, a minha forma de ver o Evangelho mudou bastante, né? E eu vejo que também é aquilo que Jesus, quando para ali, fala da compaixão para aquela viúva. Então é isso que eu queria passar para vocês, um pouco da experiência da viagem do Irã. Queria pedir para você ficar de pé, vamos fazer uma oração, né? Deus vai falar conosco profundamente, através da mensagem que você e eu ainda vamos ouvir nessa manhã, com o pastor Erosvaldo Ramos. Nós estamos felizes de estarmos juntos, e quero realmente dizer para você que o Senhor dê para cada um de nós um compromisso mesmo, um compromisso com a oração, um compromisso, né, com a parte do corpo de Cristo que é afetada. A minha realidade é afetada quando um irmão, né, na Coreia, na Filipina, no Vietnã, em qualquer lugar, também sofre. Pai, no nome de Jesus, muito obrigado pelo privilégio de estar te servindo nesta manhã, aqui na igreja, aqui nesse congresso de missões, com irmãos, com irmãs, com o povo teu. Nós estamos aqui, Senhor, com um propósito. O propósito é pedir ao Senhor que, no nome de Jesus, possa colocar nos nossos corações a compaixão pelas almas e a paixão pela Tua palavra. Senhor, no nome de Jesus, nos ajuda, Senhor, a entender essa realidade, que nós temos aqui perto de nós, vizinhos, amigos, colegas de escola, enfim, pessoas, Pai, que são importantes para falarmos do amor de Deus e desse Cristo, mas temos entendido, Senhor, que a melhor maneira de fazer isso é através da nossa vida, é através das nossas atitudes, é através do nosso caráter. Senhor, muito obrigado, porque um dia a Tua misericórdia permitiu que nós saíssemos do Brasil e fôssemos até o Irã, e ali no Irã nós pudemos conhecer um pedaço do corpo de Jesus Cristo. Há pessoas que têm, Senhor, pagam alto preço, pessoas que vivem sobre um regime de opressão muito grande, mas que vivem também sobre uma situação de adversidade para pregar a sua fé, mas que vivem felizes, confiantes no amor e no poder de Deus, para estarem ali, perseverando na fé. Senhor, eu oro agora pelo Rostami, pelo senhor Merdá, pelo Shahab, eu oro ali, Senhor, por cada contato que tivemos. Eu oro pela igreja armena, eu oro pelo Mahmoud, eu oro, Senhor, por cada vida ali, que tem pago um alto preço. Que o Senhor seja o Deus da provisão,
que como está escrito em Pedro, Senhor, que nós somos guardados pelo poder de Deus, que o Senhor possa guardá-los, Pai. Sobretudo, Deus, que o Senhor possa alimentar, Senhor, nestas vidas, a chama, Senhor, do Evangelho de Jesus, que o Senhor possa, Senhor, dar a cada um deles a Tua presença, Senhor, a Tua presença maravilhosa. Senhor, ajuda nós aqui no Brasil, como igreja livre, a termos, Pai, a disponibilidade, a disposição de orar, de contribuir e de ir, se for a vontade do Senhor, para onde o Senhor quer nos enviar. Que nós, Pai, como igreja livre, possamos participar com alegria, Senhor, desse desafio de levar o Cristo e o seu Evangelho a todas as partes da terra. Obrigado, Senhor, por esta manhã. Usa, Senhor, o Teu Filho, o Teu servo agora, para edificar as nossas vidas através da Tua palavra. Senhor, no nome de Jesus, eu peço a bênção do Senhor sobre todas as pessoas que aqui estão, sobre esta igreja, sobre os propósitos da Secretaria de Missões. Senhor, coloca nos nossos corações essa disposição de Te servir mais e melhor. Assim oramos agradecidos no nome de Jesus. Amém. Podeis assentar. Eu vou aqui passar para o... irmão. Irmãos, tem acabado de chegar o pastor Ariovaldo, por gentileza se coloca em pé, já é bastante conhecido nosso, a igreja quer recebê-lo como bem-vindo, bem-vindo em nome de Jesus, que Deus abençoe. Estaremos ouvindo um louvor pelo vocal, e logo em seguida o pastor Ariovaldo já tem a liberdade. Aleluia, Senhor. Glórias a Deus. Perto quero estar, junto aos Teus pés, pois prazer maior não há de me te adorar. Tudo que há em mim quero te ofertar, mas ainda é pouco, eu sei. Se comparado ao que ganhei, não sou apenas servo, teu amigo me tornei. Te louvarei, não importam as circunstâncias, adorarei somente a Ti, Jesus. Aleluia.
perto quero estar. Junto aos teus pés, pois prazer maior não há que me render e te adorar. Tudo que há em mim quero te ofertar, mas ainda é pouco, eu sei, se comparado ao que ganhei. Eu sou apenas servo, teu amigo me tornei. Te louvarei, não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. Te louvarei, não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. Te louvarei, não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. Somente a ti, Jesus. Tu és o meu amado. Somente a ti, Jesus. Aleluia. Aleluia. Pastor Ariovaldo. Amor em qualquer língua traz união. Eis-nos de mãos dadas como irmãos, aos nossos semelhantes.